A terça-feira, Paulo vai considerar o verso 5. Com esse cenário em mente, ele vai dizer, a produção coloca para nós, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando Paulo termina esse seu arrazoamento, que ele faz esses destaques, o bom ambiente que ele sabia que havia em Filipos, o que ele esperava os 4 aspectos que ele esperava de unidade, que eles colocassem em prática, que pensassem a mesma coisa, tivessem o mesmo amor, o mesmo modo de pensar e o mesmo sentimento, ele apresenta a humildade como solução, em contrapartida com o partidarismo e a vanglória, né? com o espírito de ambição egoísta e de exaltação própria. Ele propõe a humildade como solução, considerando os outros superiores, considerando também as necessidades dos outros, não somente as nossas. Aí ele aponta para o argumento maior. Olhem para Jesus. Considerem, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha aqui, normalmente Paulo utiliza a expressão, os nomes de Cristo, Jesus Cristo. Aqui ele apela para Cristo Jesus. O comentário bíblico faz uma sugestão interessante, volume 7, página 39, entendendo que essa mudança que ele usa várias vezes em Filipenses poderia ser uma forma indireta de destacar a divindade de Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Primeiro e depois Jesus, que aponta para a sua humanidade. Talvez Paulo quisesse dizer, olha, para nós vivermos dessa maneira, a única fonte possível de poder é Cristo Jesus. É este que veio do céu, que veio até nós. E viveu aqui humildemente como aquele que sofreu como qualquer um de nós, e muito mais do que qualquer um de nós, enfrentou nossas lutas. Essa é a fonte de poder. Para isso, para conseguirmos viver em humildade, pensando nos outros como superiores, considerando as necessidades dos outros, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, que desafio ter o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, a mesma forma de pensar e, consequentemente, de agir, o mesmo procedimento, o mesmo pensamento, a mesma mente de Cristo que nós vamos considerar aí na quarta-feira. Que desafio para nós, né? Então, o auxiliar da lição diz o seguinte, que se dos versos 1 a 4 o apóstolo apresenta a necessidade de unidade e humildade, o verso 5 é a provisão para pôr isso em prática. É a provisão, é Cristo Jesus, é a fonte. Se nós não formos semelhantes a Jesus, se não buscarmos isso em Cristo Jesus, nós jamais conseguiremos viver em humildade, jamais conseguiremos olhar para os outros como superiores, jamais conseguiremos considerar as necessidades dos outros, somente a nossa, somente um viver egoísta. Então agora Paulo aponta para Jesus. E desta maneira nós colocamos um ponto final aqui na lição da terça-feira.